Boa noite. Tudo beleza? Hoje é dia de falar de fortificados. Daqui a pouco, esperar o Jorge Júnior vai entrar para estar aí com a gente. Ó, entrou agora. Boa noite, Jorginho. Vamos lá. Chama aí para você entrar na conversa. Boa noite, gente. Bem-vindos. Nosso papo semanal. Já vou adiantando. Hoje a gente vai estar aqui com o Jorge Júnior, né? A Luíse hoje não pôde estar. A Luíse hoje não pôde estar com a gente. Estou te aceitando aqui, Jorge. Pôde estar com a gente. A gente está tendo algumas questões com a agenda dela que está bem cheia. Então, a gente resolveu expandir o projeto. E aí, Jorge? Aí. Legal, Saulo? Tudo bom, cara? Legal. Boa noite, Gente, pessoal. esse é o Jorge. Jorge, além de grande conhecedor, grande amigo, já de longa data, né, Jorge? Isso, bastante tempo. A gente há um tempo começou nesse mundo aí de vinho e trocar ideia, conhecendo, ele foi se aprofundando. Hoje ele é instrutor do ISG, né, que é uma escola de vinhos. Depois, se você quiser falar também um pouquinho, Jorge, sobre isso. Ele está cursando o W7-4 lá em Londres. Fez agora algumas provas, dentre elas essa de vinho do Porto, né, Jorge? Então tá tudo na cabeça aí fresquinho para a gente poder fazer um bate-papo. Aí eu estava explicando aqui, Jorge, pô, legal, aprendiz. ISG? Foi com o Jorge? E aí eu estava explicando porque a Luíse não vai poder estar, então a gente resolveu expandir, né, a questão. Então, algumas vezes eu vou estar com algum convidado falando de algum tema, outras vezes ela vai estar com algum convidado falando de algum tema, e a gente vai ver a gente pretende de 15 em 15 dias estar juntos aqui. Nós e o Learn About Wine, para poder bater um papo como a gente vem fazendo nas últimas 3 semanas. Certo. Né? Então, Jorge, fala um pouquinho aí. Já dei uma apresentação, mas como é que foi a experiência lá de Londres? O que a gente tem de bom de vinho do Porto aí para bater o papo? O que a gente vai degustar hoje? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu fiz a prova de vinhos fortificados em janeiro, né? Tá ouvindo bem aí, Saulo? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Então, eu fiz em janeiro passado a prova de fortificados. Acabou de chegar o resultado semana passada. Consegui me livrar dessa parte. Muito Passei, bom, né, nessa unidade. Parabéns. Até a parte da degustação consegui atingir mérito na nota, porque muito bom, a prova é composta, né, de uma degustação à cega de 3 vinhos fortificados e a teoria, que é a parte discursiva. E dos 3 vinhos, eu lembro que eu consegui acertar certinho 2, eu errei por pouco. Eu lembro que o vinho número 1 era um Muscat de Rudderglen. Eu pensei que fosse um Jerez PX. Cheguei perto, né? Eles, em cor, são muito parecidos e tal. Sim. Só que o Muscat de Rudderglen tem mais acidez, né? Que o PX. O Jerez Pedro Jiménez... O Muscat é Austrália, né? É, Austrália. Lá da Austrália de Rudderglen, feito com a uva Muscat. Mas aquela Muscat vermelha, né? Petit Ela é rosada. É a mesma que usa no francês, né? No BDN francês. Só que ela não é blanc, não, ela tem uma cor na casca. Sim, ela é meio rosadinha, né? Aí o vinho é bem oxidado, fica bem escuro, né? Assim como o PX, vinho muito escuro, com altíssima concentração de açúcar, né? É muito doce, né? Muito xaroposo. Só que a diferença é que o Muscat dá um pouquinho mais de acidez, não fica tão, assim, xaroposo quanto o PX. Pô, mas vamos lá, pressão, às cegas, os 3 para poder bater, não é
Se você, você assim, se eu tivesse um Muscat e um PX um do lado do outro, tranquilo. Agora, quando você só tem um, sem a referência ali na hora e com outros, e realmente essa questão do tempo, para mim, é muito difícil. Porque você tem 1h30 para fazer tudo. Tempo total, para analisar os 3 vinhos e responder 3 questões discursivas. Eu sempre fui aquele aluno meio demorado a entregar prova, fazendo prova no colégio, já mais velho em concursos, sempre era o último a sair da sala de aula, né? Então, ainda tendo que pensar em inglês, às vezes você esquece uma palavrinha. Isso, né? Esqueci uma palavrinha ali de ligação, você tem que reescrever todo o parágrafo de outro jeito, tenta chegar lá. Não. Bom, mas enfim. Vamos falar um pouquinho, vamos dar só um panorama para a galera que está aí do que a gente pretende fazer, né, na questão de degustação. Hoje a gente vai ter degustação. Então, eu e Jorginho, a gente não conseguiu unir todos os vinhos para nós dois, né? Então, eu tenho aqui em casa, e o que eu vou degustar aqui vai ser um Porto Branco, dry, né, dry style, vai ser um Porto Tawny, e eu tenho um Taylor 10 anos. O que você tem aí, Jorginho, pra gente? Então, eu tenho um 10 anos e um 20. Os dois Tawnies, então, com indicação de idade. A gente vai conseguir, então, coincidir o de 10 anos, será? Então sim. Que eu tenho um de 10 anos aqui da Grahams. 10 anos Grahams. E tenho um 20 anos também da Grahams. Tá. Os dois Tawnies. Legal. Então a gente vai coincidir no 10 anos, né? No 10 anos a gente vai ter uma noção meio parecida. E acho que a gente pode falar dos estilos, passar rapidinho aí. O que você acha? Quer falar um pouquinho para eles da história, um pouquinho desse caminho aí do... Pode ser também. Aliás, a gente podia falar de fortificados do modo geral, né? Apresentar, né, o que é um vinho fortificado, né? Para o pessoal do panorama, quais são os estilos, porque a gente já falou aqui da tua prova de Rutherglen, já falou de VDN, né? E aí a gente pode falar, o que você acha? Uma boa. Eu começo daqui ou você daí? Assim, basicamente o que eu separei aqui para hoje sobre isso é que o vinho fortificado, ele é um vinho, ele recebe esse nome porque ele recebe adição. A fermentação dele é interrompida através da adição de aguardente vínica, né? Então você bota aguardente, bota álcool nele e interrompe a fermentação dele, porque as leveduras morrem alcoolizadas, literalmente, né? E nessa interrupção você deixa um nível de açúcar residual. E aí cada vinho vai ter sua especificidade, né? A gente o que eu separei aqui, por exemplo, além do Porto que a gente vai falar, tem o Madeira, que também fica em Portugal, mas é um outro tipo de vinificação, né? Tem o Rutherglen, que você já falou, da Austrália. Tem o VDN, que é o vinho doce natural, que é da França, né? Tem o baseado na uva Grenache e o baseado na uva Muscat, lá na França. Sim, né? Ele faz os dois estilos, né? Tem também o Jerez, né? Que aí tem vários estilos dentro de Jerez, que é a Espanha. Mas e até um adendo. Diz. Um adendo no Jerez que você falou da fortificação. Nos Jerez secos, aí a fortificação é no final da fermentação até, né? Porque aí eles fazem seco, todo, eles deixam... deixa fermentar todo. É uma casa um pouco diferente aí. Que a brincadeira também no vinho do Porto, né? A gente fala que o branco que a gente fez fermentar, ele é um dry, né? Porque o vinho do Porto, na regra dele, ele pode ter a fermentação interrompida entre 6% ou 9% de graduação alcoólica, né? Então, quando você chega a 9%, você tende a ter um vinho com menos graduação de açúcar, que eles em Porto chamam de seco, e quando você vai mais para o início de 6, você tem um vinho com uma graduação de açúcar maior, que aí são os portos que a gente já está acostumado, né? É engraçado porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Põe um Porto doce, um Porto branco na boca, fala, mas é dry? Isso tem açúcar. Oi, Su, entrou aí, ó. Oi, Reinaldo. Boa. E aí, eu tô aqui meio desligado aqui, muita informação para mim. Não, relaxa que daqui a pouco a gente vai começar a beber, você vai começar, ó, a gente vai começar a beber, você vai soltar, vai falar com todo mundo aí, ó. Ouvi no Jardel, lá de São Luís, galera. Mas vamos lá. E aí,
Ele é adocicado, mas só para ter uma noção, esse vinho branco que eu vou experimentar aqui hoje, ele tem em torno de 43 gramas de açúcar, né? Residual. Seria um meio seco, né? Sim. E quando você pega um Tawny, por exemplo, ele já vai a 100, né? 100 e pouquinho de açúcar, né? Então é mais que o dobro. Então para eles é considerado seco, né? Apesar de ter muito açúcar ainda. Ter bastante açúcar, né? Ter bastante açúcar. Os portos estão nessa margem aí, vai de 80 a 120 de açúcar, né? Em torno dos 100 ali, né? Então conta um pouquinho da história pra gente, Jorginho. Eu acho que se a galera tiver dúvida, gente, dá para vocês mandarem perguntas aí na interrogação que tem no final, ou então mandar direct depois pra gente, que a gente responde para vocês. Se quiser escrever aí, a gente vai... Eu aqui de Porto Alegre, ó, Dulce. A gente vai respondendo aí conforme consegue ler e evoluir. Vamos que vamos, Jorginho. Toca a bola aí. Então, um pouquinho da história do vinho do Porto, né? Tudo começa com as guerras entre Inglaterra e França, né? A Inglaterra sempre foi um grande consumidor dos vinhos franceses, né? Bordeaux, né? Aqueles clarets de Bordeaux. E com a guerra, o abastecimento de vinhos franceses para a Inglaterra, obviamente, né? Foi descontinuado. Então, a Inglaterra teve que buscar um novo fornecedor e viu em Portugal, que já era um parceiro comercial de antiga data, a possibilidade de fornecer esses vinhos para eles. E aí foi quando teve aquele famoso Tratado de Methuen, em 1703, foi o famoso tratado de vinhos e de panos e vinhos, né? No qual a Inglaterra fornecia os tecidos para Portugal, sem taxação de Portugal, e, em contrapartida, Portugal fornecia os vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra não taxava os vinhos, né? Tinha uma isenção. Então, Portugal começou a fornecer vinhos para a Inglaterra. E aí, o tratado foi em 1703, mais ou menos em 1720, que eu acho que começou o vinho do Porto. Até então, os exportadores ingleses que iam lá para o Porto e selecionavam os vinhos não estavam achando muitos vinhos de qualidade e tal. Até que eu acho que na Abadia de Lamego eles acharam lá um vinho de qualidade que era doce. Eles estavam interrompendo, isso que você falou, a fermentação, né? Com aguardente, com o brandy, era o brandy, que era igual ao conhaque na época, né? E aí deixando o vinho doce, mas o vinho tinha muita qualidade. Então eles mandaram o carregamento todo para a Inglaterra e o pessoal adorou o vinho. Então aí começou esse hábito de colocar o brandy no vinho, até para ajudar a conservar o vinho na viagem de Portugal para a Inglaterra. Então esse comércio foi crescendo assim. E aí teve a curiosidade aí do vinho da Madeira, né? Que ele tem aquele efeito soleira que deixa caramelizando dentro da barrica, né? Dizem que isso é uma emulação do que acontecia no convés dos navios, né? Porque eles botavam nas barricas para mandar para a Inglaterra, quando chegava lá, chegava mais caramelizado pelo tempo que ficava no calor dentro da barrica, né? Vezes... E aí, para manter o estilo, você começou a fazer em sistema de soleira, né? Exato, Não, soleira não, canteiro. Tipo soleiro, canteiro, desculpa. Soleira canteiro. Jerez. É outro fortificado. Então, muito fortificado. Então, um grande lance que depois, com o aumento da venda para a Inglaterra, começaram a vir muitas falsificações. Faziam vinhos de baixa qualidade, tingiam com folha de sabugueiro. Cara. E aí começou uma bagunça, né? E aí começaram a cair as vendas. Começou a ir vinho muito ruim e os ingleses começaram a deixar de comprar. Então foi quando o Douro se tornou a primeira região demarcada de Portugal, né? Quando o Marquês de Pombal, em 1756, demarcou lá o Alto Douro, a região do Alto Douro. Então, os vinhos, para serem vinhos do Porto, tinham que vir da região, né? Do Alto Douro, a primeira região demarcada do mundo, para acabar com esse comércio aí, com esse problema. Ah, que legal. A gente fala em demarcação, né, em DO, a gente pensa logo em França, né, com as micro-regiões. Mas nasceu em Portugal. Em Portugal já desde 1756 teve esse lance aí. E para evitar a falsificação, né, cara? É sempre assim, né? Sempre nasce porque tem alguém querendo... Na França foi a mesma coisa, né?
os vinhos misturados, vindos de outra região para dar volume e tudo mais. Exato. E Exato. Então vai eles nascendo começaram, né, fazem a demarcação para garantir a procedência, a origem e a qualidade, né, do produto. Uhum. Aí avançando já agora, chegando perto dos nossos tempos, né, nos anos mais recentes, em 86, quando Portugal entrou para a União Europeia, foi um grande marco, porque aí Portugal começou a importar destilados, aguardentes de uva de alta qualidade. Isso deu um up na qualidade dos vinhos do Porto. Saulo, eu queria fazer um adendo aqui, que o Porto tem uma coisa que difere ele de todos os outros vinhos fortificados, que é a aguardente que é usada nele, né? Porque, de um modo geral, nos outros vinhos fortificados, o destilado tem um nível de 95%, 96% de álcool, o destilado que é acrescentado no vinho. E no vinho do Porto, esse destilado tem em torno de 77%. Com isso, é um destilado com muito mais caráter, muito mais aroma, e ele passa isso para o vinho, né? Então, para você detectar um vinho do Porto perante outros, às vezes essa característica, esse traço do destilado, te dá uma boa pista que é um vinho do Porto, né? Se você degustar as cegas. Legal, ele tem essa diferença, né? Um destilado a 95%, 96% é quase uma vodka, é bem neutro, quase uma né? vodka, não né? tem muito aroma. Não tem aroma de nada. 77, né? 77 aí já tá mais para cachaça mesmo, né? Se você pega uma cachaça nossa e uma vodka, dá para perceber a quantidade de aroma que ainda tem que fica na cachaça por causa do tipo de destilação que não fica na vodka, né? Então, e até porque o nível alcoólico da aguardente lá do vinho do Porto ser mais baixo, para você levar um vinho de 7% para 20%, você tem que usar mais volume de destilado do que se você fosse levar um vinho de 7%, 10% para 20%, usando um destilado de 96% de concentração, né? Então você também põe mais destilado no vinho do Porto do que nos outros vinhos fortificados. Aí isso também ajuda ao destilado marcar mais ainda o sabor do vinho do Porto, né? Que difere dos outros fortificados. Interessante. Bem legal. Então, eu costumo falar muito no vinho do Porto, aquele aroma eu relaciono muito com iodo. Às vezes, quando eu sinto aquele destilado, me lembra muito uma tintura de iodo, mas não é uma coisa que se utiliza muito. Eu lembro, sabe, de melaço, cara. Sabe, aquele melaço de cana, me dá muita a impressão. Na época que eu trabalhei no interior do Rio, uma região de cana-de-açúcar, né? Passava muito desses caminhões com cana cortada, e meio que a cana já ia dando uma fermentada por causa do calor, né? No meio do caminho. E a impressão que eu tenho é esse cheiro que me vem na cabeça. Eu sempre lembro, me remete a essa memória lá do passado, né? A memória olfativa. Disso aí. Se é bom ou se é ruim, eu não sei, né? Na época eu não achava bom, não. No vinho eu acho bom. Porque esse aroma de destilado realmente dá um caráter diferente no vinho do Porto, né? Perante os outros. Só que, por exemplo, a W7 não tem um descritor diferente para falar alguma coisa que relacione ali. Normalmente os descritores para os rubis são frutas pretas, aí você coloca às vezes algumas especiarias, ou pimenta, ou um floral, e não se usa um descritor para o destilado. Não tem nada específico, assim. Não. Específico. Mas a gente sente, né, quando cheira, quando bebe um vinho do Porto, sente uma característica diferente, né? Só para fechar a história, tem uma última informação aqui, que em 2001, quando o Douro foi declarado pela Unesco. A Érica colocou aí, Belaço mesmo, ó. É o aroma que eu sinto em Campos. Nessa época eu trabalhava em Quissamã. É tudo naquela região lá, no norte do Fluminense. É isso aí mesmo. Fica ligado aí que eu sou meio desligado para conseguir falar e olhar isso ainda. Só mais 2 pontos, o Jorginho, que a Érica também tinha perguntado.
se eu ia degustar o branco puro ou em drink. Aham. Não, vou degustar ele puro, mas a gente vai falar também do drink que pode ser feito com igual o gin tônica, né? O Porto Tônica aí, que usa o vinho branco seco, o Porto seco branco. E também a Suzy mandou a pergunta aqui, Jorge, ó. Acho que essa vai para tu aí, ó. Essa aliança com a Inglaterra é o que explica a diversidade de caves com nomes ingleses em Gaia? Puta, Exatamente, olha isso a mesmo. pergunta, Jorge. Mas exatamente, é isso mesmo. Por isso esses nomes, igual aqui, ó, Grahams, né? Grahams, aí você tem Dawes, Taylors, né? São nomes ingleses. Porque os exportadores, os mercadores ingleses iam lá pegar o vinho e mandar para a Inglaterra. E aí, antes eles só exportavam, eram exportadores, mercadores, começavam a pegar o vinho e armazenar naqueles armazéns lá em Vila Nova de Gaia, mas foram ganhando grana, começaram a comprar vinhedo, daqui a pouco já faziam sua própria vinícola, e aí os questão, grupos para que eu vou foram comprar crescendo. se eu posso ter, né? Se eu tô importando, ele está me vendendo, eu vou começar a produzir para tentar baixar meu custo e mandar para mim mesmo mais barato, né? É muito doido isso, né? É mercado mesmo. A gente vai olhando, as coisas se misturam, né? Tem essa paixão enorme que a gente tem por vinho aí, mas tem um mercado fortíssimo. Você sabe disso, Mark e eu, voltando lá do W74. Mercado fortíssimo no mundo que tem, né? Em cima disso. Mas eu te cortei por causa das perguntas. Desculpa, Jorge. Vamos lá. Não, tranquilo. Até ficar de olho aí que eu sou meio devagar. 2001 foi quando... O pessoal tá só elogio para você aqui. Top das galáxias, congratulations. Opa. Tem de tudo aqui para tudo. Nem tanto. Depois você vai ver os comentários aí. Pô, valeu. Obrigado, galera. Nem tanto, não sei tanto assim não, mas valeu. Bom, em 2001 foi quando a Unesco declarou patrimônio, né, o Alto Douro Vinhateiro, patrimônio da humanidade, paisagem cultural evolutiva e viva. Então, aquela paisagem lindo, lá... né, cara? É lindo demais. E, inclusive, tem uma questão que influencia na forma de se fazer vinho, essa coisa da Unesco declarar patrimônio da humanidade, porque foi a paisagem, declarado paisagem cultural. Então, aquela forma de plantio lá dos socalcos, que são aqueles muros de pedra, que eles fazem vários terraços com muros de pedra e plantam as vinhas, né? Fazem aqueles imensos, como se fossem imensos degraus, né? Nos terraços. E aquilo ali não pode ser desfeito. Quem já fez aquilo ali não pode converter, por exemplo, esse tipo de plantio em socalcos para patamares, que seria de menor custo e de melhor administração dos socalcos. Mas não pode mais porque é paisagem, né, cultural, evolutiva e viva declarado pela Unesco, patrimônio. E é só para o pessoal ter uma ideia. Isso foi feito na época, né, Jorginho? Me corrija aí se eu tiver no caminho errado. Por conta da inclinação de onde era o plantio, Exato. né? A inclinação é muito íngreme, fica muito difícil de trabalhar no parreiral, na videira. Então, para melhorar isso, eles foram fazendo esse estilo de degrau. Exatamente. Para poder caminhar, passear pelos vinhedos, conseguir fazer uma colheita melhor. Né? Você não consegue fazer mecanizado, né? Não consegue. Faz manual, porque não tem como passar máquina, até pelo estilo que é. E quem já teve no Douro, já viu programas tipo um brinde ao vinho e esse tipo de coisa que passa muita coisa do Douro, né? O Rio Douro serpenteando no meio e os vinhedos todos voltados, né, para a plantação voltada para o rio também. Isso é proposital, porque o reflexo da luz do sol do rio também ajuda a iluminar, né, a dar radiação luminosa para os parreirais. Isso ajuda na maturação da uva, né? Então isso tudo não é feito por acaso. Eles foram plantados naquela região justamente para ter esse tipo de aproveitamento. E como era muito íngreme, usaram esse tipo de subsídio agrícola mesmo para poder produzir. Exato. Ainda tem mais uma vantagenzinha, que é evitar a erosão também. Quando a encosta não tem esse tipo de contenção, aí tem mais erosão, às vezes, deslizamento. Então é mais uma vantagem também.
do Né, alguém tá Socalco. aqui, ó, a English Wine está perguntando aqui, o vinho duraria mais depois de aberto? Taça por dia, falamos de 7 a 10 dias, seria possível? Um vinho do Porto dura bastante aberto, né? Se não for um vintage muito antigo, né? Se não for É, esses mais de entrada, que são o que eles bebem muito é, lá no dia a dia, né? O Rubi, o Tawny é. comum, eles Uhum. duram bastante tempo aberto, né, Jorge? Até um mês pode chegar tranquilamente. Principalmente o Tawny, que já é muito oxidado, né? Mas o Rubi também de entrada. Só realmente os vintages, né? Porque foi um vinho amadurecido sem muito contato com oxigênio. Então, quando você abre a garrafa, o vinho está doido para reagir com oxigênio. Então, ele vai durar Cara, 2, 3 dias. um ano atrás eu abri um Vintage 82 na Páscoa. Uhum. A gente abriu domingo, tomou segunda-feira, na terça-feira o que sobrou na garrafa, o restinho já estava morto. Tava Você vê, né? docinho, não sei lá o que, mas os aromas já tinham ido embora. Uhum. Foi o dia que abriu e o dia seguinte. Né? Não Oxida tem. rápido, né? Oxida muito rápido, muito rápido. É. Então é isso aí, galera. Vintage é para beber logo, né? Abriu, bebeu, né? Jorginho, e agora para onde é que a gente vai, Jorginho? Vamos falar, vai falar dos estilos? Vamos falar dos estilos que tem? Acho que Para a logo gente dos partir para a estilos, né? degustação, porque são Isso. 9h30, senão daqui a pouco o Instagram chuta a gente daqui. Vamos Quando falar bate uma rapidinho hora, do eles estilo derrubam. e vamos para a ação, né? Mas Então, muito dos bom estilos... esse bate-papo. Uhum. Para começar, né, são dois grandes grupos, são os rubis e os tawnies, né? Os rubis são aqueles mais avermelhados na cor, mais escuros, e os tawnies são, como o nome já diz, vem do inglês aloirado. São vinhos mais castanhos, né? Mais âmbar, que é esse tipo aqui, né? Esse aqui é um tawny, você vê aqui pelo gargalo, ó, dá para ver a cor que é âmbar, né? É acastanhada. Porque foi um vinho que ficou mais tempo em barril e em barris menores, então oxida mais do que o rubi. Eu vou tomar um Tawny aqui, Jorginho. Tenho Então minha tá. garrafinha que tá Então também abertinha aqui. O seu é o 10, né? O seu não é o 10 Não, anos? esse aqui é o Tawny Ah, simples. simples. Só Tá. que aí o pessoal aproveita e vê a A cor. cor, né? Deixa eu ver se dá pra ver a cor dele. Aí. Dá. Bem castanha, ó. Um pouquinho ainda tem alguma coisa de vermelho aí, mas é bem acastanhado, É bem bem âmbar. acastanhado. Aqui nessa direção aqui, né? A gente Uhum. consegue ver legal. Exatamente. Então, aí voltando, tem o Porto Rubi e o Porto Tawny, né? E dentro dessas duas grandes classificações, aí você tem vários subtipos. Dentro dos rubis, aí você tem um rubi um pouco melhor, que é um rubi reserva. Depois vem um rubi LBV, que aí já foi engarrafado tardiamente. Ele seria um vintage que engarrafou depois de mais tempo no barril, né? Dizem na história que... Vou falando aqui enquanto o Saulo vai se abastecendo ali. Dizem que o LBV, esse Porto Late Bottle Vintage, estou falando do LBV agora, e reza a lenda que o LBV seria um vintage que estavam produzindo demais, engarrafando, e esqueceram os barris lá, de engarrafar alguns barris, e a gente ainda tem barril aqui de vintage. Vamos engarrafar, vai ser um Late Bottle Vintage, né? Um vintage engarrafado tardiamente. Então... O vintage fica no máximo 3 anos em barril, o late bottle vintage já vai de 4 a 6 anos em barril, né? Então... E por último... Isso dá uma pequena diferença na quantidade de oxigênio, né, Jorge? Exatamente. O LBV ele já é um pouquinho mais oxidado, não é um vinho que é engarrafado cedo, que não é feito para envelhecer em garrafa tanto tempo quanto o vintage, né? Os melhores portos vintage... O vinho vai estar excelente para beber com 40 anos, né? Dura 40 anos tranquilamente. Mas eu vou falar por mim, eu particularmente gosto de um vintage até recém-lançado, que eu acho um vinho fantástico, cara. Eu trouxe muita estrutura. 2018 eu tive lá, né, Jorginho? Por isso que eu conheci o Douro, tô com uma grande amiga morando lá. E eu trouxe um
um vintage pro Eduardo, 2015. Aham, Tá show de guardado bola. tá Safra guardado na dele, né? adega. Só quando ele fizer 18 anos já vai estar no ponto. Se ele puder beber, né? E vocês abrem. Aí tá no ponto para beber. E se ele não quiser Show de beber com bola. 18 anos, o problema é dele, porque eu vou abrir mesmo assim. Vai estar maravilhoso. Aham. E ó. Ah, quem tá aí? Luiz. Bom te ver aí. Pô, o Ainda meu bem não que você tá mais pôde participar. atualizando. Ah, calma aí. O meu não tá subindo mais letrinha, agora voltou. Voltou? Eu tinha feito alguma coisa. O meu tinha parado de atualizar aqui. Então vamos lá. Leite é o LBV. É o O LBV, povo né? esqueceu e não quis perder o vinho. Não quis perder o vinho, aproveitaram. Então, um vinho mais acessível e não tem tanto poder de envelhecimento em garrafa quanto um vintage, né? Tá pronto mais cedo. E aí começaram a lançar uns outros aí, tipo o Single Quinta, que seria um vintage, mas com uvas vindo de uma quinta só. E até uma coisa interessante, quando eu estudava, pô, tem Porto Single Quinta, eu procurava nos rótulos achar esse nome Single Quinta, né? Mas não vem só o nome da quinta, O vem nome tipo da assim, quinta. quinta, Se não só... Quinta dos Malvedos, vintage, quinta alguma coisa, e eu ficava perdido nisso, até depois que eu fui descobrir. É porque o vinho do Porto ele pode ser feito de diferentes vinhedos, né, Jorge? Eu não lembro se a gente comentou Exato. isso. Não é obrigado a Não ter uma... comentamos, não. Mas você tem dentro da região, se o produtor tiver vinhedos em várias localidades, ele pode usar as uvas dentro daquela região para fazer o vinho do Porto, né? Então, se ele tem um vinhedo muito bom, que deu uma safra muito boa, esplendorosa, ele separa aquela parcela daquele vinhedo e faz o single quinta, né? O single quinta, E por último, desse estilo Ruby, agora inventaram também o Crusted Port, né? O Porto Crusted, né? Que vem do inglês com borras, né? Então, eles pegaram alguns vintage, misturaram, não é de uma safra só, é uma mistura de safras e engarrafaram, mas é um vinho com borras, né? Ó, não quero me meter não, mas é melhor você falar com a sua esposa aí, Jorginho. Tá te mandando parabéns, manda um beijo pra ela. Opa! Um beijo, meu amor. Oi, Beth. Ela tá seguindo, tá ali deve estar no quarto ali. Maravilha. E por último, os towns, né? Aí tem o town simples, aí vem o town reserva, que já tá te dando aí também, parabéns. Aí vem o town reserva, que já é um vinho envelhecido por pelo menos 7 anos, porque o town simples é no máximo 3 anos. Eles fazem um vinho sem tanta concentração, não extraem muito da uva, costumam usar umas uvas com menor concentração, para fazer um vinho sem tanta estrutura para que ele envelheça rápido, né? No town simples. Já no town reserva já usam uvas com uma estrutura melhor, aí o vinho vai envelhecer no mínimo 7 anos para poder ganhar aquela cor acastanhada. Né? Aí depois vem o town com indicação de idade, que é uma coisa que cresceu muito, né? O town com indicação de idade está vendendo bem. Então a gente tem o de 10, 20, 30 e até 40 anos, né? O town. Qual desses aí que você prefere, Jorginho? Entre os towns? Não, os com indicação de idade são maravilhosos, então, né? mas qual você prefere? 10, 20, 30 ou 40 anos? Rapaz. Normalmente, quanto mais idade, melhor, né? Só que aí pesa muito no bolso também. Eu gosto, complicado. Assim, geralmente, quando eu compro, em casa eu costumo ter o de 10 anos, né? Que é o mais de entrada. Mas eu acho que o melhor custo-benefício para quem gosta mesmo de Porto é o 20 anos. Né? Eu acho que de tudo que eu degustei lá em Porto, né? Das cabs que a gente participou, assim, o melhor custo-benefício eu acho que o 20 anos no preço que é cobrado e a qualidade que ele entrega na complexidade, qualidade que entrega na garrafa, né? Exatamente. Porque quando vai para 30 anos, ele já começa a pesar bastante, né? A diferença dá um salto grande. Não que não tenha valor, mas no bolso pesa. Um town com 30 anos aí já vai passar dos R$1.000 aí uma garrafa, né? Então é complicado. Então, o que eu faço com os vinhos assim com
com mais idade, vamos dizer, uns 20 anos, não dá para comprar uma garrafa grande, eu compro uma de 200 ml, que dá para degustar, né? Dá pra... Um vinho de grande qualidade e não desembolsa tanto, né? Ó, peguei o meu aqui também, ó. Também tem um Grants 10 anos pra gente fazer Aí, junto. ó. Maravilha. Então, o mesmo produtor que o meu, né? Os dois Grahams. É o mesmo, pô. Grams. Maravilha. Acho que o seu é maior que o meu. O meu é de 200 e o teu é de 50, né? 50. ml. 50. Uhum. Maravilha. Fechando, então, os Tawny, aí por último é o colheita. O Tawny colheita é de uma safra só, né? Igual tem no Ruby o Vintage, no Tawny ele se chama colheita, vem de um ano específico. Não é tão caro se não for tão velho, mas quando você vê aí Tawnies, colheitas com 50 anos, aí já ficam vinhos caríssimos, né? Porque o cara teve todo o trabalho de envelhecer em garrafa para você o vinho, né? De guardar por tanto tempo. Estamos falando demais, né? Acho que a gente podia ir para a prática, né? Vamos começar pelo branco aqui? Ó, vamos lá. Palha. Branquinho, palha. Ele tem umas notas mais de fruta cítrica, de fruta tropical. Ele não é... Não tem muito... nada que leve à oxidação, né? Coisa de vinho envelhecido, oxidado, né? Não tem muito isso. Até a cor dele do dry, ele é mais clarinho, ele não tem nota de oxidação, não tem fruto seco. Ele é mais vivo, mais fresco. Até na boca. E aí? Tchau, Inglês. Obrigado pela presença. A Bia. Tchau, Bia. Bia, tá indo Obrigado embora. aí. E aí, respondendo a Érica aqui, tem gente que usa, gente, para quem gosta de drink, em vez de fazer o gin tônica, usa o Porto Tônica. Então, usa um vinho do Porto Branco, dry, né, com água tônica, né? Água tônica, gelo, e pode botar mais algumas coisinhas, né? Casca de laranja, algumas coisas mais cítricas. Isso. E é um substituto para o gin, né? Ele fica diferente, ele já tem um adocicado, né? Do próprio vinho, então não precisa levar açúcar, igual algumas receitas de gin tônica aí que você coloca um pouco mais de açúcar, usa o limão espremido com água, com gás, em vez de usar a tônica, né? E aí tem que colocar açúcar para dar minha ex-aluna. Foi mal. Sua aluna. Marcia, muito bem, isso aí. A Márcia é uma amiga, tá aí também na área. Viu? Legal. Mas vai continuando o drink aí. Ele tem essa característica que dá para usar para fazer drink. Na internet vocês acham, quem quiser, tiver interessado, é fácil de achar. E aqui no Brasil já consegue encontrar em algumas lojas. Emerson, um amigo aí. Consegue encontrar mais fácil o Porto Branco, apesar de não ser muito consumido, né? No mercado brasileiro não tem um consumo muito alto, mas você já consegue achar esses de entrada a um preço de R$40, R$50. Isso até aí. Em supermercado, né? Até em mercado. Isso aí, Érica. Para o verão é uma opção ótima de drink. E a mesma coisa. E a mesma coisa pode se fazer com o Porto Rosé também, né? É muito bom para drink. Aí segue meio a linha do Porto Branco. O Porto Rosé ele é bem adocicado também, né? O Rodrigo aí. Ele não segue com menos açúcar do que o branco, né, Jorge? Ou será que foi o estilo que eu degustei? O que? O Rosé? Eu só degustei uma vez. Eu achei ele mais doce do que o dry branco. Eu achei. Isso. Porque acho que ele já devia ter uns 70, 80, quase o dobro de açúcar. Quase o dobro. Do branco. E só lembrando, só para fechar o branco, você está bebendo o dry, né, que é em torno de 45 gramas de açúcar por litro, que seria um meio seco, mas tem o Porto Branco, que só fica assim, white port, não tem essa coisa de dry ou extra dry, então já é mais doce, né? E tem um chamado Porto Branco Lágrima, aí é o mais doce de todos, aí é bem doce mesmo, o Lágrima.
E esse já tem uma cor bem escura, de bastante oxidação. Não é igual esse aí que você está bebendo, que já é mais fresco, né? Mais jovial. Dá muitas notas cítricas, né? Flor de Sim, laranjeira. flor. Oi, Elaine. Às vezes até Bem-vinda. um hortelã. Né, você não tem hortelã Some não, Jorge. Brothers aí. Tem não? Não Às tem vezes eu hortelã não. sinto, é. Não, esse não tem não. É, Tem flor de... alguma florzinha branca, que pode ser essa de é. laranjeira que você falou aí. Tem uma limão, um negócio cítrico. Uhum, Uma coisinha meio que lembra abacaxi. uhum. Alguma desse tipo de fruta tropical, né? Mas ele é bem fresco, é até na boca mesmo, pelo peso, ó, ele tem de álcool, ele tem 19,5, né? É. Quase 20% de álcool e ele não é pesadão na boca. Uhum. Fica bem equilibrado, né? Bem equilibrado. E agora, na sequência aí do peso, Jorginho, tem aqui que eu botei aquele Tawny O Tawny, né? que eu falei para você. Prova aí então e fala pra gente. Só um instantinho, gente. Tá. Eu vou falando daqui um pouquinho então, enquanto o Saulo vai lá ver acho que o interfone. Eu já vou servir aqui também esse Tawny 10 anos, tá? É com indicação de idade. Uma curiosidade, tá? Quando tem a indicação de idade, assim, 10 anos, não é igual no uísque. Porque no uísque, a indicação de idade significa que da mistura dos vários uísques que eles fizeram lá para produzir aquela garrafa, o uísque com a menor idade tinha aquela idade declarada no rótulo. Então, você fala um uísque 8 anos. Comecei a introduzir aqui, Saulo, falando sobre indicação de idade e o porquê 10 anos, e aí comparando Legal. com o uísque, que é diferente. Uhum. Aí estava falando que no uísque, né, a idade que vai no rótulo é da mistura dos uísques para fazer aquela garrafa. O mais novo tinha, vamos supor, 8 anos de idade. Um uísque 12 anos, de uma mistura, podia ter uísque de 12, de 15, de 18, mas eles colocam a idade do uísque mais novo utilizado. Já no Porto é diferente, né? É 10 anos, mas aqui pode ter um Porto de 5, um Porto de 7, um Porto de 20. É a Então, média de ele tem idade, que... né? É uma média de idade, e aí o Instituto de Vinhos do Porto, uma banca lá vai provar e vai falar, não, realmente esse vinho 10 anos tem gosto de um Porto Tawny 10 anos. Então é meio Cara, subjetivo, assim. imagina tu ter olfato e paladar para poder falar que um 10 anos tem gosto de 10 anos, 20 anos tem gosto de 20 anos. Exatamente. Daqui a pouco tu então, tá lá, Jorginho. Daqui a pouco tu tá lá. Não, tem muita estrada, tem que ter muita litragem pela frente ainda. Não, isso a gente tá fazendo, né? A litragem a gente garante, amor. Mas fala aí um pouquinho desse Tawny aí, como é que tá? Cara, muita fruta já mais seca, né? Dá para sentir as notas de oxidação. Uhum. Uma uva passa, um amendoado. Assim que estava aqui na taça, né? Antes de mexer, também dava para sentir tipo um toque de café, um tostado. Aham. Tô perdido aqui. Acidez boa, mas nitidamente mais açúcar que o branco. Dá para sentir a doçura, a diferença. Não tem nem comparação. Até não sei se dá para ver as lágrimas escorrendo aí, ó. Tá, tô vendo sim. Deu para ver bem. Né? Dá para ver o... Bem legal. E também é um vinho de entrada que acha em mercado, cara. Não é caro, você acha aí por R$70 em média, né? Não, cara, eu acho que esse aqui foi do Mundial que eu comprei para fazer uma sobremesa. Eu acho que custou R$40. 42 reais. Pô, ótimo preço. Porque vai aí, né, de 40, uma média 70, mas chega até 100, dependendo do produtor. Dependendo do produtor. Esse aqui é da Messias. E aí, vamos no nosso 10 anos? Vamos no 10, porque o nosso tempo já deve estar acabando aí, né? Pois é, estamos quase na risca. Tem quantos minutos aí já? Sobrou maracujá fundo de copo, ó, no branco.
Legal. Como você falou, né? Aquela coisa de fruta tropical, maracujá. Tá Ainda bem que eu perguntando a deixei. Érica se o mesmo teor alcoólico que o branco. Deixa Provavelmente eu, sim, né? deixa eu ver aqui. Porque os portos, eles 19,5. vão... Isso aí. Os portos vão de 19 a 22, geralmente. Não sai desse alcance aí de teor alcoólico, né? Olha a cor desse aqui, Jorginho. Pô, cor bonita, né? Você vê que tá muito mais oxidado, ó, Ó, em relação... a gente tem um Tawny aqui também e um 10 anos. É, Né? Mas olha, olha a olha diferença. a diferença É. de cores. Muito mais oxidação, né? Muito mais tempo em barril, mais contato com oxigênio, ó, foi oxidando e perdendo a cor, né? Despigmentando. Ficou bem mais claro. Aqui o meu 10. Bem parecido, né? Bem próximo. Que aí eu acho que tá mais claro, aí o teu ficou mais clarinho um pouco, porque a luz aí eu acho que tá mais... E aí? Saúde! Tá hoje. Tá muito bom esse aqui, hein? Um caramelo, Jorginho. Temos aí? Caramelo, bastante caramelo. Caramelo e aquelas frutas secas. Engraçado que Aí, no Tawny normal eu não senti caramelo. É por conta de questão de barrica mesmo, né? De acho tempo de barrica, que né? barrica e também o processo oxidativo em si, Oxidativo. que é pouco tempo, são até 3 anos, então Não consegue eles já extrair usam, muito, né? Não muda. eles já usam um vinho sem muita estrutura para que ele oxide mais rápido. Porque só vai ficar 3 anos em barril, esse aí como vai ficar em uma média de 10, então um vinho com muito mais estrutura, com muito mais aromas para se transformar em frutas secas. Ivete, você merece uma taça, hein? Cobra do Jorginho aí. Ó, eu acho que ela tá lá dentro com o Malbec, cara, que hoje é o Malbec dele. Eu acho que ela catou o Malbec da adega e deve estar lá bebendo. Jorginho, só um instantinho. Desculpa, gente. O Jorge vai falar um pouquinho mais do vinho para vocês aí. Pera aí. Vou agora na boca ver como é que tá esse Tawny. Realmente está maravilhoso, muito equilibrado. Muito equilibrado, Saulo. Não é? Cara, é bom demais isso aqui. Um volume de boca maravilhoso, cara. Acidez doçura... bem alta, né? De média a mais a alta aí. Álcool lá em cima, só que né, bem doce, mas tudo equilibrado, né? Equilibra bem o açúcar, porque, assim, a gente estava até conversando antes, né, Jorginho? Um bom paralelo para a gente poder entender a relação de acidez com açúcar é o que a gente gosta de tomar muito no calor, que é a caipirinha, né? O que você tem na caipirinha? Você tem álcool, né? Você tem açúcar, você tem limão e você tem gelo. Né? São os 4 pontos. Isso tudo para poder gerar um equilíbrio, né? Então, a limonada, se você pegar uma limonada muito gelada, você consegue beber ela sem açúcar. A mirinês também, vamos ver. Se você consegue, se você pegar uma limonada sem açúcar, mas botar bastante, sem gelo, mas botar bastante açúcar, você também vai conseguir beber, disfarçando a acidez. Mas quando você consegue o equilíbrio, é aquela caipirinha que a caipirinha perfeita, né? Você tem a medida certa do açúcar, a medida certa do gelo, a medida certa do limão, que é o que dá a acidez. E aqui é a mesma coisa para os vinhos doces, né? Como você tem um açúcar alto, você vai acabar você tem que ter uma acidez alta para poder gerar esse equilíbrio, né? Esse teu exemplo foi perfeito, cara, para ilustrar isso. Vou te falar que tá bom demais isso aqui. É bom, né? Agora o que eu falo, isso aqui pode ser um vinho para harmonizar, a gente podia até falar um pouquinho de harmonização, mas também é um vinho que a gente chama aqui de meditação, né? Que às vezes bebe ele sem nada, sem nenhum acompanhamento. Para esse 10 anos, o que você sugere, Jorge? Olha só, eu até gosto de dividir os rubis e os tawnies. No rubi eu vou mais para chocolate e coisas com frutas vermelhas, porque é um vinho mais frutado. Né? Mais fruta e ele tem mais estrutura de intensidade de fruta, para suportar o chocolate e tal. E nos tawnies, que são esses acastanhados, aí eu vou para coisas
com amêndoas, sobremesas, vamos dizer, esse Tawny aqui, por exemplo, poderia ser um bolo de amêndoas, uma torta de Amêndoa? Eu maçã. acho que eu tenho amêndoa, Jorginho. Serve pura? Opa, Será que fica serve, boa? serve. Aham, se for pura salgada, é boa. É bom. Então, pode ser... Eu também tenho uma harmonização aqui. Esse Tawny aqui pode também ser uma torta de maçã com canela, vai cair muito bem. Panetone. Ó, então eu sugeri aqui, fora o bolo de amêndoa. É salgada, Saulo? Porque aí você faz uma harmonização por oposição, né? Por contraste. Semelhança Salgado. de aromas e contraste entre doce e salgado. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, na live que a gente fez sobre harmonização para Páscoa, né? E falou um pouquinho disso de doce com doce salgado, contraste por similaridade. Então, e isso aqui também é maravilhoso com panetone, cara. Panetone. Uma vez eu falei pro meu pai, ó, pega um panetone aí, foi no Natal passado, a gente tinha aberto um Tawny, eu falei, pega esse panetone teu aí. Cara, o panetone foi todo, eu, ele e meu avô, acho. Comemos o panetone e uma garrafa. Ficou uma maravilha. Eu não sou adepto, mas quem gosta de charuto, também um Tawny com charuto, vai muito bem. É mesmo, é? É. Às vezes eu usei destilado, né? Whisky ou até um brandy. É, isso aí. Agora o Tawny também eu nunca testei, não. Tawny também é uma boa. Dega Bahia, tchim-tchim. Eu tenho aqui mais uma sugestão de harmonização por oposição também, por contraste. Que seria os queijos azuis, Saulo. Aí a gente tem o Stilton, né, que é o inglês, que é tipo um gorgonzola, tipo um roquefort na França, né? Então queijo azul com Tawny vai muito bem, harmonização por contraste, né? Algo bem salgado com algo doce. Então vou provar aqui. Que beleza, ó. E ficou então bom com amêndoa aí, né? Ficou. Porque como tem essas notas de frutas secas, né? Ele realça o sabor. Aqui também dá um contraste muito legal. O queijo deixa a sua boca toda salgada, aí vem aquela onda doce e equilibra depois. Muito bom. Que beleza. Mas tem mais uma sugestão. A Deia do Gergelim Preto. Você conhece a Deia, né? Deia Marcelo. Sim. Rapaz, ela está muito especialista em pães. Que fermentação beleza. Natural tá detonando. Dá uma olhada lá no Gergelim Preto que vocês vão se apaixonar pelos pães que ela faz. Legal. Vou dar uma olhada lá daqui a pouco. Ó, mais uma sugestão maluca aqui, mais ou menos maluca, de harmonização. Eu fiz tipo um canapé, coloquei damasco seco, uma fatia de brie e pinguei um pouco de mel trufado. Isso aqui eu já provei com Sauternes. Ficou maravilhoso. Eu quero ver com Tawny. Vamos ver aqui. Mel trufado, Jorginho? Tu é muito chique. É, mel trufado, muito chique. Esse aqui foi presente de... Sabe quando é que eu vou conseguir mel trufado na quarentena, Jorginho? É difícil, né? Esse aqui foi importado presente de um amigo que você também conhece, o Plínio do Apaixonado, da Ave dos Douro. Legal. O Plínio e a Cristiane uma vez vieram e trouxeram para mim esse mel trufado. Uma delícia. Maravilhoso. Dá licença aqui, vou provar. Vamos, aqui eu tô ansioso aqui para escutar. Vou deixar até mais um pouquinho abrindo aqui, que só tá melhorando os aromas de fundo de copo. Daniela, mel com brie é muito bom, né? Ficou bom, Jorginho? Andréia. Deixa eu agora no vinho. Ficou muito bom. Casou perfeito. Porque aí você tem fruta seca, você tem o doce do mel, né? Você tem o toque da trufa, né? Que é uma coisa um pouquinho mais terrosa. Você tem um conjunto de coisas aí que a maior parte delas o vinho entrega também, né?
É, O Tawny mais envelhecido, né? casou perfeitamente, ficou bem legal. Agora, uma coisa Muito que não bacana. casou na. Jorginho, tem Oi, 3 fala aí. minutos. 3 minutos, Jorginho, Caraca. vamos lá. Só vou falar a última harmonização que eu tentei nessa Páscoa. Eu tinha aqui chocolate de avelãs e fui harmonizar com um Tawny. Igual desse aqui, só que 30 anos. Eu tinha que uma garrafinha de 30. Não ficou legal. O chocolate atrapalhou. Sabe no que? Eu fui depois buscar o nível de açúcar desse vinho. É em torno de 70, 80 gramas por litro. Então ele não é tão doce assim. O O chocolate era o chocolate leite? era o leite, mas tinha pedaços de avelã. E aí o vinho ficou amargo. A sobremesa estava muito mais doce que o vinho. Então não ficou legal. Aquela Talvez se velha fosse história. aquele um meio amargo, né? Um pouquinho mais amargo. Com Exatamente. as avelãs. Ou chocolate menos doce, ou então um porto mais doce para poder bater. Ô, Daniela, que bom que ficou bom o seu petit gâteau aí com o vinho do Porto, ó. A Daniela estava na última live com a gente. Boa sugestão de harmonização, hein? Eu sommelier, ó. Vinho com chocolate também. É o Rafael, né? Rafael, grande Rafael. Muito tempo que a gente se vê. Show, Rafael. Gente, tá faltando 1 minuto aí para a live então acabar. Vai lá. Jorginho, muito Vamos obrigado. Nos despedir. Viu? Obrigado a você aí pelo convite. Pela participação. Vamos agendar para bater papo sobre mais coisa, com mais tranquilidade, não tão em cima da hora assim, para a gente poder organizar melhor. Né? E vai ficar essa dinâmica, gente. Vão ter semanas que a Luísa, que está aí, que é do Learn About Wine, vai estar com convidado, vai ter semana que eu vou estar com convidado, vai ter semana que vamos estar nós dois. Infelizmente, a gente não consegue fazer por aqui com mais de 2 pessoas, né? Eu tenho que derrubar alguém para entrar outra. Jorginho, muito obrigado pela tua aula, cara. Nada, imagina. Obrigado a você pelo convite. Tu sabe a quantidade de carinho que eu tenho por vocês aí. Você, pela Ivete. Fico muito agradecido de ter topado essa aventura aí de estar com a gente aqui essa noite. E muito interessante compartilhar esse conhecimento todo aí com a gente. Aprendi bastante, viu? Obrigadão mesmo, foi maravilhoso. Valeu, Saulo. E eu te agradeço o convite, foi ótimo estar com você, que é um cara que tem muita estrada de vinho, também já aprendi muito contigo. Então foi bem legal esse bate-papo. Vamos fazer outros depois. Vamos fazer outros. Valeu. Saúde. Valeu. Saúde. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado aí para quem compareceu.